Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Maria Tereza Ferreira Cirino. Licenciada em Matemática pela Unicamp e Pedagogia pela Uninove, com especialização em Psicopedagogia pela USF e mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Maria Tereza é secretária de Educação do município de Jacareí há 6 anos. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios da TV Tati SBT. Fabrício, mais uma vez um grande prazer reencontrá-lo e estar aqui podendo falar com vocês todos sobre educação, que é a minha paixão. Olha, eu costumo dizer e explicitar que a Maria Tereza é uma das maiores gestoras de educação do Brasil. Né? Ela está há 6 anos à frente da pasta no município de Jacareí e é responsável por uma transformação nunca antes vista na RM Vale. E eu queria começar essa entrevista falando sobre o seu enfrentamento à pandemia da Covid-19. Como é que foi ser gestora de uma pasta tão importante e uma das mais afetadas pela Covid-19 durante esse tempo? Bom, primeiro a gente carrega nada mais, nada menos que 45 anos na área da educação. Lógico que a pandemia, quando chegou, foi uma coisa inusitada, nunca vista. O máximo que eu já tinha vivenciado como gestora da escola agrícola foram 3 semanas com relação a H1N1. Que depois retomar, organizar carga horária, repor aulas, essas coisas, na educação profissional foi bastante complicado. Quando chega a pandemia, 2 grandes coisas aconteceram. Primeiro, como que nós vamos lidar com a escola a partir do fechamento. E segundo, quanto tempo será que isso vai durar? Imediatamente, eu tinha uma vivência de mentoria com a Cláudia Costin, durante o programa Votorantim pela Educação, de 2 anos. Eu já tinha trabalhado com os diários de férias, mas na hora, quando veio essa ideia, eu falei, vamos transportar a ideia do diário de férias para a gente fazer um diário quinzenal de atividades organizadas por segmento, por área, por tudo, e vamos ver como é que isso chega nas crianças. E nós montamos tudo isso e pusemos no site da prefeitura e começamos a divulgar, imprimir, entregar, fazer uma série de ações. Foi assim um início de como trabalhar com ensino remoto, sem nunca ter feito isso, nem ter lastro de anteriores, nem de conhecimento com relação a isso, mas que num primeiro momento, quando nós começamos a fazer, eu passei para a Cláudia Costin a proposta, mandei para ela os documentos e falei, olha, isso aqui não é mérito meu, isso é mérito da nossa mentoria, da proposta do diário de férias quando você me passou. E a gente já estava fazendo. Então, eu quero agradecer tudo que a gente fez junto, porque é uma ideia que nasceu assim. Ela ficou encantada. Não, e eu fiz essa intervenção porque Jacareí foi o município que melhor se saiu nessa questão do ensino remoto e também no acolhimento às crianças da rede de educação, né, nesse tempo. Né, e justamente por essa convergência de ideias, a Cláudia, uma grande educadora do país, né, fez um trabalho brilhante à frente da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Né, e a partir desse movimento, Maria Tereza, o que evoluiu na rede de educação? Olha, eu penso que a gente pegou 10 anos de desenvolvimento de tecnologia a favor da educação e de ensino remoto, tudo isso, e a gente condensou tudo isso em 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia. Uma coisa que foi bem bacana, eu organizei para os professores permanecerem em casa e fazerem todo esse trabalho de casa. E a gente confiou neles e eles responderam fortemente nesse sentido, realizando brilhantemente, porque eles também têm os filhos. Se eles não cumprissem em casa, quem faria esse contraponto com as próprias famílias? Então, foi uma forma da gente conduzir isso. E eu posso dizer para você que, apesar dos percalços todos,
o resultado foi brilhante. Eu me lembro da sua emoção ao receber os educandos de volta nos ambientes escolares, né? Foi muita emoção. Nós preparamos toda essa receptividade de acolhimento, de organização, de usar os protocolos sanitários, os protocolos pedagógicos, trazer confiança e segurança para os pais, para as famílias e para a comunidade em geral, que aquele era o momento exato de estarmos retornando, como a gente agiria com relação a tudo isso. E para mim isso tudo foi doído, mas com a dor foi uma expansão pedagógica e tecnológica nas nossas vidas. Eu costumo dizer que antes da pandemia, né, nós tínhamos salas de aula do século XVIII, né, infelizmente, né, um processo educacional do século XIX, né, e os alunos em pleno século XXI, né, nos seus ambientes diversos. E a partir da pandemia, esse repensar, essa reflexão sobre o processo educacional, ela levou a educação para outro patamar, né? E a questão de você, porque uma coisa é você estar no privado, na rede privada, que eu já tive essa experiência na vida também. A outra coisa é você estar numa rede pública. É você estar numa rede pública com uma escola. Agora, você está numa rede pública municipal, com 22 mil alunos, com cerca de quase 20 mil famílias, sabe? E todo mundo engajar dentro desse processo, para todo mundo poder potencializar para as crianças o ensino lá na casa. E sabe o que foi mais legal? Usar das próprias atividades domésticas da família para desenvolver as habilidades e competências pedagógicas no desenvolvimento da aprendizagem. Um exemplo, por exemplo, as crianças pequenas, né? A mãe estava em casa, ia ter que estender a roupa no varal e mexer alguma coisa na cozinha. O que a criança poderia fazer ali junto com a mãe enquanto ela estava realizando as coisas, também aprendendo. Então, brincar com uma caixinha cheia de prendedores, né? Um material heurístico, pegar coisas da própria família, as frutas, os alimentos, as verduras, várias coisas. Uma nova compreensão sobre a sua própria vida familiar e o modus operandi da família. Os pais começaram a aprender que, por exemplo, educação infantil não é para a escola só para brincar. Brincar, através do brincar, toda a aprendizagem psicomotora de uma criança e estabelecendo as relações mentais do cognitivo. Bom, eu quero fazer uma intervenção agora, justamente que nós falamos de educação infantil, e uma outra ação que me deixou bastante sensibilizado é a gestão da secretaria no que tange a novas creches, né? Ou seja, as creches de Jacareí não são casas alugadas ou como a gente vê em outros lugares, não. É a mesma creche para todos os educandos, independente do bairro da cidade. Exatamente. Nós, junto com o governo do estado, a FDE, nós praticamente, num regime de colaboração, organizamos todas as plantas das creches que eram construídas através do governo estadual e das parcerias, e a planta da infraestrutura elétrica, hidráulica, tudo, a gente já com tudo isso, né, com as planilhas orçamentárias, memorial descritivo, e aí a gente falou, esse é o modelo que nós vamos adotar, porque a gente tinha o modelo do estado e o modelo do governo federal, nós adotamos. E as 3 que nós estamos em construção agora para inaugurar no início do próximo ano, também todas desse modelo, que é um modelo extremamente satisfatório nos ambientes extremamente adequados para a aprendizagem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a professora Maria Tereza, secretária municipal de educação da cidade de Jacareí. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe a professora Maria Tereza, secretária de Educação da cidade de Jacareí. Maria Tereza, eu começo o segundo bloco enfocando, né, o seu trabalho na colaboração
das demais redes públicas municipais de educação da RM Vale, né? Você é extremamente operante no que tange a compartilhar as experiências. Tudo. Tem uma grande contribuição na Undime, né? Também. E como é hoje a relação das secretarias de educação da região? Olha, nós temos a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Eu sou secretária de articulação da Undime São Paulo nessa nova diretoria que acabou de ser eleita. Aqui na região do Vale do Paraíba e Vale Histórico, nós temos 5 polos que constituem a nossa macro-região. E todas as ações via Undime, agora que nós vamos iniciar em regime de colaboração com o governo do Estado, tivemos uma reunião segunda-feira com o secretário de Estado, Renato Feder, para articular todo esse trabalho que nós vamos iniciar dentro desse novo governo. Como eu fui representante da macro-região durante bom tempo e do Polo 7, que é o de São José dos Campos, agora eu inverti, eu e o Jones, agora o Jones é o representante e eu sou a vice, e nessa estratégia os municípios nos acessam bastante. Nesse sentido, tudo que a gente passa, e a gente é bem plugado, né? Porque com toda essa vivência que a gente tem na área de gestão dos diversos aspectos da educação, muitos gestores que chegam novos, estamos no 7º ano. Tereza, aqui no meu município assim, eu tenho isso aqui, essa situação. Eu falei, olha, eu tenho aqui essas coisas que eu posso compartilhar com você, se você quiser usar, pode usar. Então a gente compartilha com todo mundo o tempo todo. E a educação tem que ser colaborativa. Colaborativa. Porque é uma rede. Não é um município andar, é o território inteiro andar. E isso faz toda a diferença. Acho que essa visão de todo, né, ela é fundamental para a gente alcançar cada vez mais desenvolvimento. Eu sou a rainha da parceria. Eu adoro fazer parceria com todo mundo. Aproveitando esse gancho, eu quero falar sobre a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU na rede municipal de educação. Esse foi um avanço extremamente significativo, porque integra as crianças, né, não só no ambiente acadêmico, mas na vivência da casa coletiva, que é o mundo que vivemos. Né? Exatamente, exatamente. Desde que nós chegamos, a ideia de implantar um programa em rede, para toda a rede, anual, isso já passou a ser a cultura da educação. Então, o projeto Valores, depois, em 2018, Jacareí Cidade Leitora, Matematicando Jacareí, Cientificando Jacareí, Conectando Jacareí. E o ano passado, nós pusemos o programa em rede Jacareí Conectando ODS. O que significou isso? Nós lançamos o programa, demos formação para todos os gestores do que seriam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e não foi um trabalho a mais. Tudo aquilo que, com relação ao projeto político-pedagógico, que já vinha sendo feito a partir do estudo do território educativo... Foi integrado. E aí a gente trabalhou a cartografia social para ampliar esse território educativo e a importância dessa cartografia social. E os projetos, eles iam classificando em cada um dos projetos de cada escola contextualizado no projeto político-pedagógico, quais as ODS estavam envolvidas. Ô Maria Tereza, e o que a gente nota é que a partir da implantação de projetos com essa relevância e com essa amplitude, os índices todas as disciplinas melhoram. Muito. Melhoram, sabe por quê? Porque faz sentido. Você parte de projetos palpáveis, reais da vida. Então, quando você faz o Mãos à Horta, que a gente sempre fez a horta, e daí no Conectando ODS a gente deu um nome, uma cara, Mãos à Horta, onde nós já temos 82 escolas com horta, onde as crianças vão lá, colhem do que elas plantaram, entregam para a merendeira e ela produz o alimento que vai para a merenda e ela sabe que elas plantaram e o que significa isso, faz toda a diferença. Esse programa recebeu o Nobel Verde agora, né? Nós inscrevemos, né? A gente é meio audacioso, né? Nós somos. E quando eu recebi a ideia do Nobel Verde, que é feito por Manaus, um prêmio elaborado pela primeira vez por Marcos Nobel, que é da família do Prêmio Nobel, ele estava presente no evento. Nós escrevemos, o Estado de São Paulo colocou esse projeto e representamos o Estado de São Paulo lá. E entre todos os inscritos do Brasil todo, nós estamos entre os 20 finalistas. E fomos para o evento, que foi maravilhoso, e recebemos lá o nosso diploma, o nosso título, entre os finalistas do Nobel Verde do país.
Eu vou agora voltar ao plano de governo do prefeito Izéias Santana, no que tange a educação, para esse segundo mandato. O que falta entregar ainda na área da educação? Bom, com relação à expansão das vagas em creche, para não ter mais problemas nenhum com relação a isso, toda a parte de implantação de tecnologia que nós estamos avançando, criamos o Laboratório de Educação Criativa, a parte da educação especial que estamos fomentando, criamos o espaço do ProAté, que é um programa de altas habilidades com ênfase em TEA, onde nós estamos trabalhando a especificidade das crianças da educação especial para a orientação personalizada do trabalho pedagógico a ser desenvolvido e a ampliação das vagas do integral, que também são coisas que nós já ampliamos, mas vamos ampliar mais com relação a isso e continuar elevando o nosso IDEB e o nosso SARESP em termos de aprendizagem. A parte de formação dos professores, intensificamos fortemente com as jornadas pedagógicas, ou boas práticas e com tudo que a gente faz. E o plano de carreira, que nós modernizamos o plano de carreira, os cargos de suporte pedagógico que fizemos o concurso, estamos nessa transição e tem uma novidade. Está já na Câmara em discussão para ser aprovado agora nesses próximos 15 dias, se tudo der certo, e vai dar um cargo de agente de apoio escolar. Esse agente de apoio escolar para dar apoio com relação à questão de inclusão enquanto cargo, isso vai ser um cargo mesmo. A parte de inclusão e ao suporte de apoio escolar nesse sentido. Esse concurso, em sendo aprovado na Câmara agora, nós abriremos esse concurso novo para também dar esse suporte mais robusto para a rede. Nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Pode ser? Em poucas palavras. Vamos lá? Eu juro que eu vou me policiar para isso. Vamos lá. Educar significa? Transformar, evoluir, conquistar o mundo. Incentivar a leitura leva o céu não é um limite a partir da leitura. Então, é você olhar o mundo de forma diferente. Quando preciso ressignificar conceitos, eu vou para? Eu vou para o conhecimento, para a prática, para a vivência, para as rodas de conversa e para as ações democráticas. Eu ressignifico conceitos a partir daí. Um desejo que ainda não realizei. Um desejo que eu ainda não realizei? Fazer tudo o que eu faço hoje para 22 mil alunos, para mais gente. Expandir todo esse otimismo, essa força, essa garra, essa coragem, sempre, para todos os educadores da humanidade. A educação pública de Jacareí, nos próximos anos, será? A melhor desse país, para não dizer da humanidade. Essa foi a nossa entrevista com a professora Maria Tereza Ferreira Cirino, secretária de Educação do município de Jacareí. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui na TV Tati SBT.